Neste seu livro, O Nome de Deus é Misericórdia, que, como eu lembrava antes, é uma entrevista que o Papa Francisco deu a um jornalista, um daqueles chamados vaticanistas, que se especializam sobre coisas da vida do Vaticano e escrevem para algum jornal, algum blog, algum site. E o jornalista, no caso, é Andrea Tornielli. O Papa voltou a falar de uma ideia, um testemunho, diria melhor, que ele já havia dado em outras oportunidades e tem voltado a isso. Diz ele que uma das passagens bíblicas que mais marcou a sua vida e que fez experimentar a misericórdia de Deus sobre ele, porque ele diz, eu sou pecador como qualquer pessoa, eu sou humano. Uma das passagens é a passagem de Ezequiel 16, o capítulo 16 de Ezequiel. O capítulo 16 de Ezequiel, um tanto longo, e fala da esposa de Deus, o seu povo escolhido, a quem Deus deu tantas riquezas, tantos dons, chamou, ornou com grandes joias, com coisas preciosas, envolveu com todo o seu carinho. E qual foi a resposta desse povo? Foi uma resposta marcada pela ingratidão, pela indiferença, pela busca do seu próprio prazer, ou até, está lá em Ezequiel 16, pela prostituição. Aquela que seria a esposa de Deus, aquele povo que ele formou, se entregou ao pecado, à busca do prazer, adorou outros deuses, se afastou de Deus. Quer dizer, ao amor de Deus, ao carinho de Deus, respondeu com ingratidão, com indiferença, com ofensas. E Deus resolve castigá-la, resolve para que ela se acorde. Mas Deus não deixa de amá-la. E pelo seu amor, Deus a chama, fazendo com que nasça a esperança e a confiança no coração desta sua esposa. E o Papa a aplica a si esse capítulo 16 de Ezequiel. Eu insisto para que depois você se debruce sobre ele. E eu diria que cada um de nós deve aplicar a si. Mas especialmente deve ler este capítulo quem estiver triste, desanimado, achando que a sua vida não tem mais perspectivas porque ofendeu muito a Deus e foi longe demais, como achar, não, agora não há mais esperança para mim. É nesta hora que você é chamado a ler, porque Deus, se o pecado, o nosso pecado é grande, a misericórdia de Deus é infinita. Foi isso que, infelizmente, Judas não se permitiu experimentar, porque ele também era chamado a confiar e se jogar em Deus, como que diz, realmente o que eu fiz foi grave, mas me volto para ti, Senhor. Em outras palavras, não há ofensa maior a Deus do que o não acreditar em sua misericórdia. Não há nada pior. Este é o pior pecado, porque eu estou pondo limites à misericórdia de Deus, que é infinita. Deus se alegra em perdoar. É incrível, mas não é o que Jesus falou naquela parábola do pecador que se converteu, que houve uma festa no céu por causa de sua conversão. Quer dizer, é próprio de Deus se alegrar com o perdão. Portanto, quando eu nos voltamos para Deus, pedindo perdão, com sinceridade, com a disposição de não mais ofendê-lo, estaremos fazendo festa no seu coração, festa no céu. Por quê? Porque estaremos exaltando a sua misericórdia. E o que vai ser a vida eterna? Vai ser um cantar as misericórdias de Deus. E quanto mais alguém experimentou essa misericórdia, eu diria assim, mais alto vai cantar, mais forte vai ser o seu agradecimento e o seu louvor a Deus. Luiz Gonzalez Quevedo, padre Quevedinho, é jesuíta espanhol e tem uma peculiaridade. Conheceu Jorge Bergoglio nos anos 70.
época em que Papa Francisco ainda era cardeal, e mantém contato com ele até hoje. Padre Quevedinho, eu quero saber como que é o seu relacionamento pessoal com o Papa Francisco. Pelo fato de sermos jesuítas, de modo que antes de eu ser ordenado padre, nascendo já jesuíta, fui à Argentina. Era uma ordenação diaconal, foi uma desculpa para conhecer Buenos Aires. E me hospedei na faculdade que temos em São Miguel, onde ele acabava de terminar teologia e ser ordenado. Então ele me recebeu muito bem e ficamos uma noite conversando. Me disse que já tinha sido destinado a estudar na Espanha, o último ano da formação dele. Eu, espanhol, dei para ele o endereço e sintonizamos, por diversos motivos. E depois trocamos os endereços. E ele na Espanha conheceu a minha família, me escrevia, eu respondia. Sempre que vinha ao Brasil, que ele foi feito mestre noviço e provincial, ele me avisava. Eu estava no sul estudando teologia, procurava encontrá-lo. Quando eu fui à Argentina, 2 ou 3 ocasiões, também o encontrava. Tivemos uma boa relação assim. Quando fizeram Papa, eu pensei, bom, não que me tivesse esquecido, mas que não ia ter mais chance de conversar com ele, porque agora Papa, escrevi uma carta. E na carta, pois, eu dizia que aqui tinha mais torcedores que Maradona, que gostávamos muito dele. Demorou 3 meses em chegar a carta, pelo correio e o número imenso de cartas que ele recebia. Mas ao dia seguinte de receber a carta, me ligou por telefone e perguntou em espanhol: "El padre Luis González Quevedo?" E eu, traduzindo do português, que agora é minha língua, disse: "Eu mesmo." Um espanhol diria: "Soy yo." Mas eu disse: "Eu mesmo. Soy Bergoglio. Ayer recibí tu carta." De modo que... E aí, natural, me contou como tinha sido a viagem, esperava voltar logo do conclave. Não esperava ser eleito. Como sempre, terminou dizendo que rezasse por ele. E me dictou o e-mail do secretário dele, Fabián Pedacchio, um padre argentino que já trabalhava no Vaticano. Então, agora, é um dos secretários que ele tem. Quando eu quero alguma coisa dele, eu incomodo muito pouco, mas mando um e-mail. E ele costuma responder, muito breve, mas costuma responder. Então, eu antes dizia que era antigo amigo do Papa, mas depois de receber o telefonema, pues tenho que reconhecer que sou amigo do Papa. O único que digo é que ser amigo deste Papa não tem mérito, porque ele é amigo de todo mundo. Realmente, o Papa Francisco tem uma proximidade enorme das pessoas. No livro Novo Rosto da Igreja Papa Francisco, Padre Quevedinho fala sobre o papado do jesuíta Jorge Bergoglio. Uma igreja orante e testemunhal. O Papa Bergoglio é um homem de fé e é um homem de oração. Sempre foi orante. Então esperamos uma igreja que seja mais orante, mais testemunhal, aberta ao mundo, porque ele não é homem de convento, tem a ideia de uma igreja em saída, que a igreja deve buscar as pessoas, que a igreja tem que estar aberta ao mundo, em diálogo com outras igrejas e religiões, porque ele tem uma atitude, teve sempre, muito ecumênica. E, finalmente, isto é fundamental, uma igreja pobre e servidora dos pobres. E este ano, pois, estamos com o ano da misericórdia. Eu digo no meu livro, uma igreja misericordiosa e evangelizadora. O tema da misericórdia é central nele, porque desde a conversão dele, desde que ele, jovem, teve uma confissão famosa aos 17 anos, ele experimentou a misericórdia de Deus. Então prega muito isto, que por mais que sejam os nossos pecados, Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. E isso tem insistido. E quando completou 2 anos de pontificado, teve a ideia de fazer um ano da misericórdia. O senhor estava me falando da capa do livro, né? Conta pra gente aqui, o que é essa capa, o que representou esse momento? Houve um fato na minha família, que nasceu o meu primeiro sobrinho neto.
Sabe como é? Então, quem não tem filhos fica um pouco coruja dos sobrinhos. E a avó, a minha cunhada, que conhece o Papa Francisco, escreveu para ele: será que o senhor não podia fazer o batizado? E ele respondeu: sim. Dia 12 de janeiro, na festa do batismo de Jesus, eu faço batizados na Capela Sistina. E se esta data não é boa para vocês, podemos negociar uma outra. De modo que ele se ofereceu, aceitou com muita. Então, o meu irmão, a minha cunhada, a minha sobrinha, que mora em Londres, o marido dela e a criança, pois, estiveram na Capela Sistina e participaram da celebração. A minha família ficou encantada. Em nosso bate-papo, Padre Quevedinho conta uma curiosidade sobre o Papa Francisco. Alguns falam do cardeal Bergoglio e do Papa Francisco, como se houvesse alguma diferença. Uma diferença que se nota é que, como cardeal, ele tinha um pouco medo de jornalista, não concedia entrevistas. Sabe como é? Enquanto que agora ele tem uma facilidade enorme nas viagens internacionais que faz. Na volta, aquela entrevista com Bento XVI até com João Paulo II, havia que apresentar primeiro as perguntas. E aí selecionavam. O Papa Francisco não. Podes perguntar que ele te responde.